Vamos dar início à nossa 18ª aula de nosso estudo bíblico católico. Eu sou o seminarista Luiz Alfredo, do canal Católicos de Verdade. Vamos então continuar com os nossos estudos do Novo Testamento. Hoje estudaremos o Evangelho segundo São Mateus. Você que caiu por acaso nesta aula, saiba que no canal Católicos de Verdade há uma playlist chamada Estudo Bíblico Católico, na qual há outras 17 aulas anteriores a esta. 16 destas aulas se referem ao Antigo Testamento, e a última aula nós tratamos de uma introdução geral aos evangelhos canônicos. E hoje, assim como nas próximas aulas 19, 20 e 21, trataremos individualmente de cada um dos evangelhos canônicos. Vamos então pedir a luz do Espírito Santo a fim de que ele nos conceda a sabedoria e a graça de compreendermos melhor o Evangelho de nosso Senhor, para que possamos, ao compreender melhor o Evangelho, amarmos mais a nosso Senhor Jesus Cristo, darmos o nosso testemunho de vida, de amor a Ele, e nos voltarmos cada vez mais para Jesus, e ajudarmos também os outros a conhecerem e amarem mais a nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. São Jerônimo, rogai por nós. Muito bem, então. Vocês devem ter observado que na aula passada eu acabei devendo o compartilhamento de uma imagem que mostra com porcentagem e cores a questão do problema sinótico. Então, para compensar o meu erro, antes de começarmos, vamos analisarmos então esta imagem. Bom, eu acho que vocês estão vendo esta imagem explicando a relação entre os evangelhos sinóticos. Como eu falei na aula passada, nós temos uma chamada tradição tripla que corresponde ao Evangelho de São Marcos, que está contido nos outros evangelhos de Mateus e de Lucas. Esta fonte marcana corresponde a 76% do Evangelho de Marcos, a 41% do Evangelho de Lucas e a 45% do Evangelho de Mateus. Portanto, é realmente uma fonte muito significativa que compõe os evangelhos de Mateus e de Lucas. Depois, nós temos uma pequena porcentagem do evangelho de São Marcos que ele compartilha com Lucas e uma porcentagem razoavelmente maior que Marcos compartilha com Mateus, sendo que apenas 3% do Evangelho de São Marcos é exclusivo dele. Enquanto nós temos um material autoral bem maior em Lucas e um pouco menor em Mateus. E nós temos uma porcentagem da tradição dupla, né, que é a fonte Q, o Evangelho Quelle, que é aquilo que Mateus e Lucas partilham, mas não há em São Marcos. Então, acho que com estas cores aqui fica melhor registrado e melhor para compreender a relação entre os evangelhos sinóticos, o chamado
problema sinóptico. Bom, vamos então para os slides da nossa aula de hoje. Então, acredito que vocês estejam vendo. Então, vamos começar o estudo do Evangelho segundo São Mateus. Bom, o Evangelho segundo São Mateus. O primeiro evangelho, denominado como o Evangelho de Mateus, é o primeiro dos evangelhos canônicos, o maior em número de capítulos e o livro que abre o Novo Testamento, o segundo dos evangelhos sinóticos. Então, estas são considerações até evidentemente óbvias, de que Mateus, conforme nós temos nas mais diversas listas canônicas primitivas, ele é considerado o primeiro dos 4 evangelhos canônicos. Isso desde Santo Irineu de Lyon, Pápias de Herápolis, enfim, o cânon Muratori, e depois todos os outros cânones e os comentários dos grandes escritores eclesiásticos, e as listas canônicas que foram surgindo no quarto, quinto século em diante, e com a canonização final, nos concílios de Florença e especialmente no concílio de Trento, nós temos o Evangelho de São Mateus, que toma a posição de primeiro dos evangelhos no Novo Testamento. Ele é o maior em número de capítulos. Nós temos 28 capítulos no Evangelho de São Mateus. Temos 16 em Marcos, 24 em Lucas e 21 em João. E o livro que abre o Novo Testamento, e há alguns motivos particulares pelos quais São Mateus abre o Novo Testamento, e isso nós veremos ao longo desta aula. E o segundo dos evangelhos sinóticos, porque vimos na aula passada, estudando o problema sinótico, de que Marcos é o mais antigo. Marcos é uma fonte para São Mateus e para São Lucas. Então, muito bem. Vocês veem que não está tão fácil aqui manipular os slides, porque eu não estou com o computador que eu geralmente uso, mas enfim. Ele é o mais prestigiado da antiguidade. Então, quando nós tomamos, por exemplo, os comentários aos evangelhos, como por exemplo da Catena Áurea, nós temos um volume muito maior de comentários de São Mateus do que dos outros evangelhos. Nós temos comentários de São Jerônimo, por exemplo, de Santo Agostinho e de vários outros que dedicaram longas páginas para comentar o Evangelho de São Mateus. De acordo com a Bíblia e a tradição católica, Mateus era um dos 12 apóstolos de Jesus, sempre citado nas listas dos apóstolos. Então, estas 4 passagens que eu coloquei dizem respeito àquelas chamadas listas dos apóstolos, em que os evangelistas vão citar, então, os apóstolos nominalmente, geralmente em pares, e no caso de São Mateus, ele está sempre perto de Bartolomeu, às vezes chamado Natanael, e de São Tomé. Então, ele é o Mateus apóstolo, o autor, segundo a tradição, deste primeiro evangelho. Nós vimos na aula passada, no final da aula passada, que a autoria dos evangelhos geralmente é considerada como anônima. Porém, se nós tomarmos a tradição, este primeiro evangelho sempre foi chamado de o Evangelho de Mateus. A Bíblia também nos diz que Mateus era um publicano, ou seja, era um pecador público, cobrador de impostos em nome de Roma.
Então, a chamada vocação de Mateus, quando Jesus o chama na coletoria de impostos e ele segue imediatamente a Jesus, mostra então que, aos olhos do judaísmo daquele tempo, Mateus era então um pecador público porque ele cobrava impostos em nome de Roma e os cobradores de impostos eram geralmente fraudulentos. Eles geralmente eram contratados e tinham então que coletar os impostos, geralmente cobrando um valor muito maior para si, para o seu contratador e para Roma. Então, ele era visto, no caso, o judeu que se desse a fazer isso era uma pessoa impura, era um pecador público, por isso publicano, era mal visto pela população. Então veja que contraditório. Jesus chama para ser um apóstolo alguém que o povo considerava como ruim, como um inimigo, como um traidor do povo. Né? E nós sabemos que ele é judeu porque ele tem um nome judaico, né? De Levi, né? Filho de Alfeu, e que por conta disso, por conta da sua origem judaica, certamente ele, no seu evangelho, um grande conhecedor do judaísmo, mas o fato dele ser um coletor de impostos o colocava socialmente como alguém que não deveria se misturar com o povo, alguém tido em má consideração. Bom, e ele rapidamente seguiu Jesus quando ele o chamou. E ele deu uma festa para o Senhor e os seus discípulos depois que ele foi chamado, mas Mateus não tem uma fala no Evangelho. Então, apesar dele ter escrito um grande Evangelho, nós não vamos ter nenhuma fala atribuída a ele. Um dos poucos apóstolos que não falam nos Evangelhos, nem nos Atos dos Apóstolos. Aqui nós temos as referências da vocação de Mateus. Na tradição, a São Mateus é atribuída a pregação primeiramente na Judéia e depois na Etiópia, onde teria sido martirizado por volta de 80 depois de Cristo. Então, se nós pegarmos a história eclesiástica de Eusébio de Cesareia, o, os ilustres homens eclesiásticos, por exemplo, de São Jerônimo, a Legenda Áurea, que é uma obra medieval, nós veremos então esta tradição de que Mateus teria primeiro pregado aos judeus e depois pregou aos etíopes. Existe uma história muito curiosa de que ele teria teriam lhe arrancado os olhos, mas por graça de Deus o Senhor lhe devolveu a visão. Enfim, então ele teria falecido na Etiópia por volta do ano 80, né, tendo sido mártir. E alguns santos padres, como São Pápias de Hierápolis, Santo Irineu de Lyon, que agora é doutor da Igreja, e São Jerônimo, acreditam que Mateus teria escrito o Evangelho primeiramente em hebraico ou aramaico, que depois o teria traduzido para o grego. Então, esta é uma teoria muito antiga que muitos reproduzem, inclusive Eusébio de Cesareia reproduz. Alguns até acham que este evangelho hebraico ou aramaico de Mateus seria o evangelho dos ebionitas, o evangelho dos nazarenos, e que ele teria esse manuscrito, este evangelho teria se perdido, né, o original, mas que depois foi feita uma tradução deste evangelho para o grego. Então essa teoria ela vogou durante muitos anos na história da igreja, na história do estudo bíblico. Porém, essa tese nunca foi comprovada pelos especialistas, que ao estudarem os manuscritos já encontrados do Evangelho, atestam que o texto foi escrito, claramente escrito em grego,
pois contém expressões próprias do koiné, faz citações segundo a Septuaginta grega e não apresenta marcas de tradução. Então, o que os especialistas podem afirmar é que o atual texto que nós conhecemos de São Mateus, ele não é uma tradução do hebraico ou do aramaico para o grego. É um texto que foi originalmente escrito em grego, chamado koiné, que era o idioma comum, era o grego comum falado em praticamente todas as regiões do mundo helenístico, no mundo depois de Alexandre o Grande da Macedônia. Além disso, se fosse um texto escrito em hebraico ou em aramaico, faria citações, né, segundo a Taná, ou algo próximo da Taná. Mas faz situações da Septuaginta segundo o uso grego e até o uso palestino também. Existe uma corrente que defende que Jesus e os apóstolos, mesmo estando na Palestina, usavam a Septuaginta. E isso pode ser comprovado tendo em vista de que a maior parte, a parte esmagadora de todas as citações do Antigo Testamento que estão no Novo Testamento são da Septuaginta, né, da 70, e não da Tanakh. E também o texto não aparece como sendo traduzido. Então, quando nós vamos traduzir um texto de um idioma para o outro, geralmente há aquilo que se chamam de marcas de tradução. Então, expressões, por exemplo, que não se adequam de um idioma para o outro, às vezes são traduzidas de uma outra forma. Isso mostra, de fato, que o texto não era originalmente daquela língua. A gente consegue, lendo com atenção, saber quando um texto foi traduzido ou quando não foi. Especialmente aqueles que se dedicam exclusivamente a isso sabem bem melhor. Mas então, se São Mateus escreveu um evangelho em hebraico ou em aramaico, nós não temos como saber, porque este texto não chegou a nós. Não chegou um manuscrito, não foi encontrado ainda um manuscrito do evangelho de São Mateus em hebraico ou em aramaico, mas que claramente o texto que nós temos hoje não é a tradução de um texto hebraico ou aramaico do Evangelho de São Mateus. Agora, se existe uma tradução daquele Evangelho escrito em aramaico ou em hebraico para o grego, nós também não sabemos. Então, aqui nós estamos no campo das especulações, das possibilidades, mediante aquilo que se pode comprovar. O texto que conhecemos de São Mateus é este que nós temos atualmente. A este texto pode ser encontrado de São Mateus, enfim. Mas, certamente, é bem difícil que isso aconteça. Então, não precisamos nos preocupar, por exemplo, em aparecer uma carta inédita do apóstolo São Paulo. Mesmo que isso acontecesse, o cânon já está fechado. Não é uma coisa que se poderia abrir novamente para fechar depois. Mas isso talvez é assunto para outra hora. Bom, outros dizem que o evangelho hebraico ou aramaico de Mateus seja o evangelho dos ebionitas ou dos nazarenos, né, como eu já comentei. Mas tal hipótese nunca foi comprovada, pois não se conhece praticamente nada sobre esses dois.
Na verdade, há apenas uma menção e algumas citações desses evangelhos, por exemplo, na história eclesiástica de Eusébio de Cesareia, mas nunca foi encontrado um manuscrito do Evangelho dos Ebionitas ou dos Nazarenos. Algo interessante sobre Mateus é que praticamente todos os autores da antiguidade, muitos até o século XVIII, acreditavam que esse era o evangelho mais antigo, sendo que alguns chegaram a dizer que Marcos seria uma cópia ou síntese até desordenada dele. Então, o evangelho de Mateus sempre teve uma importância, uma primazia, uma consideração muito grande pelos escritores eclesiásticos e por vários estudiosos da Bíblia até o século XVIII. Então, por conta dele sempre ter sido colocado em primeiro lugar, ser mais comentado, ser maior, enfim, eles acreditavam que este era o primeiro evangelho de fato, o primeiro a ter sido escrito. E que Marcos é uma síntese, uma cópia, alguns dizem, como o testemunho de Pápias que nós encontramos em Eusébio de Cesareia, seria talvez até uma cópia desordenada do Evangelho de São Mateus. Então, Mateus era o Evangelho, por assim dizer. Aliás, é uma coisa bastante assim desnecessária ficar fazendo comparações entre os Evangelhos, dizendo que um é melhor do que o outro. Há uma questão de gosto, né? De identificação, de interesse, que nós podemos, às vezes, nos identificar com o Evangelho em particular e não tanto com os outros, mas agora dizer que um é maior do que o outro, que um é melhor do que o outro, esse juízo de valor não faz nenhum sentido, porque os quatro são palavra de Deus, no caso a palavra de Deus por excelência, porque falam de nosso Senhor Jesus Cristo. Os quatro são um só evangelho, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Os quatro são, segundo Dei Verbum, o coração da Sagrada Escritura, e os textos mais importantes que contêm a revelação divina de maneira escrita. Palavra de Deus. Bom, mas nós vimos na aula passada, com uma introdução geral aos evangelhos canônicos, que os autores, no final do século XVIII, né, como Werlin, Griesbach e outros, foram estudando a fundo os textos dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, especialmente, e tiraram conclusões diferentes daquilo que a tradição geralmente afirmava. Então, se acreditava que o evangelho de São Mateus era o primeiro, mas comparando o texto de Mateus com o texto de Marcos, e chegando à conclusão de que o texto de Marcos está praticamente inteiro no Evangelho de São Mateus, e que a ordem que Marcos possui é a ordem que Mateus segue, e que Mateus parece que na maior parte das vezes aumenta ou coloca seu próprio material no Evangelho de São Marcos e raramente sai da ordem que Marcos estabeleceu. E além das evidências que mostram que o texto de Marcos está relacionado à questão da destruição do templo, da grande revolta judaica, e apresenta um conflito não tão intenso com o farisaísmo, enfim, quanto São Mateus, posteriormente, tudo isso, além do fato das referências mais antigas aos evangelhos se dirigirem a Marcos, enquanto citação, isso mostra que Marcos é mais antigo que Mateus e que não apenas isso, mas Marcos é uma base para Mateus, assim como para Lucas. Considerando aquilo que já vimos, né, na aula passada, é possível dizer que o Evangelho de Mateus contém quase todo o Evangelho de Marcos, exceto o material marcano, né, que são poucos versículos, né, o material marcano exclusivo, e o material marcolucano, ou seja, aqueles
poucos versículos que Marcos e Lucas têm em comum e que não tem em São Mateus. Então, o Evangelho de São Marcos é uma influência muito grande para o Evangelho de São Mateus, o que mostra que ele veio primeiro. Além do hipotético Evangelho que, né, o Quelle, né, que seria a fonte dupla, a tradição dupla que há entre Mateus e Lucas. Mateus segue em boa parte a estrutura de Marcos, colocando novos elementos do material mateano e ou acrescentando suas concepções aos relatos de Marcos, deixando-o de lado em alguns momentos e retomando-o depois. Então, quando nós analisamos, folheamos e comparamos o Evangelho de Mateus com Marcos, nós, como já disse, vemos que Mateus segue muito a ordem de Marcos dos acontecimentos. Então, muitas vezes, quando nós fazemos uma comparação sinótica entre Mateus e Marcos, nós vamos encontrar muitas coisas em comum mesmo. E às vezes alguns versículos a mais em São Mateus que são parte de suas próprias conclusões. E quando nós fazemos um esquema geral do Evangelho de Mateus e Marcos, nós vamos encontrar a maior parte dos eventos, das palavras, dos milagres sendo colocados na mesma ordem, basicamente. Com os acréscimos de Mateus, esses acréscimos vão estar especialmente nos grandes discursos de Jesus que estão presentes no Evangelho de São Mateus, né, além do Evangelho da Infância, enfim, e outras questões que só Mateus possui e não Marcos. E quando parece que Mateus deixa um pouquinho Marcos de lado em alguma passagem, logo depois nós vemos ele voltar à ordem pré-estabelecida pelo Evangelho de Marcos. Uma observação importante que coloquei ao final deste slide é que afirmar a prioridade marcana não consiste em dizer que a tradição ou o cânon erraram. Então, você está afirmando algo contra aquilo que a igreja sempre acreditou. Uma que não sou eu, pobre de mim, que nada sei, que apenas reproduzo aquilo que já estudei. Então, não afirmo nada. Eu apenas trago aquilo que aprendo na teologia, aquilo que li por conta própria, da parte dos especialistas, ou seja, são eles que dizem. E ao dizerem isso, eles não estão dizendo que a igreja errou, o cânon está errado, a tradição está errada. Mas eles estão apenas constatando um dado que não havia, talvez, a possibilidade de ser conhecido naquela época, mas que não muda em nada o fato do Evangelho de São Mateus estar antes do Evangelho de São Marcos. Não muda nada. No sentido de que um não é mais inspirado do que o outro, mais importante do que o outro, melhor do que o outro, mais completo, mais exato que o outro. Então, é só uma questão, por assim dizer, científica do Evangelho, do texto dos Evangelhos. Então, não é dizer que a tradição errou, que a igreja errou, que o cânon está errado, nada disso. Então, não há uma contradição entre uma coisa e outra. São duas coisas diferentes. O fato de Mateus estar no cânon antes de Marcos não é contraditório ao fato de que Marcos foi escrito antes de Mateus. Okay? São duas coisas diferentes. O contexto em que Mateus escreveu o Evangelho deve ser posterior à destruição do Templo de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Você, meu caro irmão, minha cara irmã, pode estar se perguntando o que é essa destruição do Templo de Jerusalém, essa grande revolta judaica, o que tem o Flávio Josefo a ver com isso, tudo a ver. Você pode estar aí se roendo de curiosidade, mas eu peço que você não pesquise isso ainda, não pesquise, não busque saber o que é essa grande revolta judaica ainda,
porque vamos ter uma aula em que este vai ser quase que o assunto principal. Assim que nós terminarmos os evangelhos e os Atos dos Apóstolos, nós vamos tratar do contexto pós nosso Senhor Jesus Cristo até o fim do século I, mais ou menos. Então, guarde um pouco a sua curiosidade, porque nós vamos ter uma aula, se Deus quiser, muito boa, com a ajuda do nosso amigo, o Tito Flávio Josefos, e nós vamos entender um pouco mais sobre essa grande revolta judaica, né? O que aconteceu com o judaísmo lá na época dos apóstolos, e como é que isso influenciou no cristianismo e até mesmo na redação dos evangelhos canônicos. Tem muito a ver. Então, nós vamos entender melhor essa questão depois, tá? Não vou explicar agora, porque eu prefiro explicar isso com muito mais tempo numa aula quase que só para isso. Mateus é o evangelho em que Jesus é mais avesso para com os fariseus, o que certamente pode indicar para os conflitos que os primeiros cristãos estavam vivendo com o judaísmo farisaico rabínico ou formativo, que excomungou e expulsou os cristãos das sinagogas e comunidades por acreditarem em Jesus Cristo. Então, quando nós lemos, por exemplo, o capítulo 23 do Evangelho de São Mateus, em que Jesus ele acaba com os fariseus, olha só como Jesus ele de fato os condena mesmo, né? Então, lá no versículo 13 do capítulo 23. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês fecham a porta do reino do céu para os outros, mas vocês mesmos não entram, nem deixam que entrem os que estão querendo entrar. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês exploram as viúvas, roubam os seus bens e, para disfarçarem, fazem longas orações. Por isso o castigo de vocês será pior. Então, ele vai dizer vários ais contra os fariseus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, Jesus é bem crítico dos fariseus e certamente mostra uma oposição entre ele, os seus discípulos e os seus ensinamentos com relação aos fariseus, os seus discípulos e os ensinamentos deles. Então, alguns até dizem que esse evangelho é antissemita. Como é que pode um evangelho escrito por um judeu que conserva grandes traços do judaísmo, pois nós estamos ainda no primeiro século, como é que pode um judeu ser antissemita nesse sentido? Mas isso mostra que, no final do primeiro século, o cristianismo já não era simplesmente visto como uma corrente judaica como outra qualquer. Não era só mais um partido como o dos fariseus, dos saduceus, dos essênios, dos zelotes, dos sicários, ou qualquer outro partido, dos terapêuticos, dos de Qumran, enfim. Não era só um partido, uma escola, um grupo dentro do judaísmo, mas eles já eram considerados como heterodoxos, como hereges, como blasfemos, pois ao afirmarem que Jesus era o Messias e até afirmarem que Jesus era Deus, isso é inaceitável para o judaísmo, que na visão deles, afirmando que só o Pai é Deus, estritamente, então não há lugar para Jesus Cristo e os seus ensinamentos. Então, os cristãos foram expulsos das sinagogas, expulsos até mesmo das suas famílias, das suas comunidades, por acreditarem em Jesus. E eram perseguidos e até mortos por acreditarem em Jesus. É por isso que o Evangelho diz que o pai vai se levantar contra o filho contra o pai, enfim. Mostra a divisão que ocorreu nas famílias por causa da fé em Jesus Cristo. Então, por causa de todo esse contexto, essa briga com os fariseus, essa oposição,
é que os especialistas colocam a autoria de São Mateus, né, a data da redação de São Mateus, mais próxima dos anos 80 até mais ou menos 90 depois de Cristo. Então, durante os anos 80 e 90 é que teria sido escrito o Evangelho de São Mateus. Além disso, o grande diálogo com o judaísmo deve indicar a presença de muitos judeus convertidos na comunidade. Mas as alusões aos pagãos dão a entender que a comunidade possuía membros advindos da gentilidade e que estavam em conflito com os judaizantes. Então a gente sempre ouve que Mateus escreveu seu evangelho para os judeus, o que não é totalmente certo, porque ele escreve para uma comunidade em que há muitos judeus convertidos ao cristianismo, mas também dá a entender que na sua comunidade há cristãos que eram pagãos e que existe um certo conflito entre aqueles que vieram do judaísmo e aqueles que vieram do paganismo. Às vezes, os que vieram do judaísmo se consideravam superiores aos pagãos. E Mateus vai provar que todos são iguais, que ninguém é melhor do que ninguém por ser judeu, mas que todos são iguais perante Deus e que a boa nova do Evangelho faz com que todos eles sejam irmãos iguais em Cristo. E que muitos vindos do judaísmo queriam obrigar os vindos do paganismo a serem judaizantes, ou seja, a passarem por um processo de uma iniciação judaica antes de serem cristãos, o que já havia sido condenado pelo menos uns 30 anos antes no concílio, no sínodo apostólico de Jerusalém, no ano 50. Bom, por conta dessa familiaridade com o judaísmo, mas também a presença de pagãos vindos, aliás, de cristãos vindos do paganismo, é que talvez esse evangelho tenha sido escrito em Antioquia, na Síria, ou seja, um pouco mais ao norte, né, da Palestina, porque conhece, né, tem uma familiaridade com a geografia palestina, ou seja, de fato, o autor conhece a Terra Santa, conhece a Galiléia, Samaria e a Judéia, sabe do relevo, sabe trilhar bem um deslocamento de Jesus nessa região, que alguém que talvez morasse na Ásia Menor, ou seja, morasse talvez na Turquia ou na Grécia, talvez não conhecesse tão bem. E diferente de Marcos, que apresenta algumas descrições, ou seja, para o leitor de Marcos talvez precisasse descrever melhor, com mais detalhes, porque talvez o seu leitor não conhecesse bem aquela região geográfica, enquanto para Mateus, para o leitor de Mateus, essa geografia parece mais clara, parece que o autor conhece, enquanto que para Lucas algumas descrições geográficas são até imprecisas. E por isso mostra um distanciamento geográfico do lugar de onde ocorreram, né, os eventos que ele narrou. Então veja que até a geografia é um fator importante que ajuda a entender a origem dos evangelhos. Bom, agora nós estamos chegando em Mateus mesmo, na sua estrutura. E a estrutura do Evangelho de São Mateus é muito legal e é muito fácil da gente assimilar. Então eu mesmo quando aprendi, eu achei uma coisa maravilhosa e que não sai realmente da minha cabeça. Porque é muito interessante mesmo, é poético, é lindo a forma como São Mateus escreveu o seu Evangelho, a forma como ele segmentou, a gente não fala bem dividir, né? Que quem divide é o diabo, mas a forma como ele delimitou o seu evangelho é muito, muito de fato criativa,
e também tem um sentido muito bonito, e por isso vale a pena nós aprendermos. Então, o Evangelho, segundo São Mateus, possui 7 grandes partes. Nós temos, então, uma introdução, 5 sessões de narrativas e discursos, formando um novo Pentateuco e um novo Decálogo, e uma conclusão pascal. Então, veja que São Mateus trabalha com a simbologia dos números. Então, nós temos 5, 10 e 7. É uma coisa realmente muito bonita. Todos esses números, de fato, têm um conteúdo simbólico muito grande. Né? Então, se nós somarmos 5, 10 e 7, se eu não estiver enganado, dá 22, e 22 é o número das letras do alfabeto hebraico. Né? 7 é um número perfeito, 10 é um número completo, 5 é a metade de 10, enfim. Então, tudo isso é bastante poético, bastante simbólico. Tem aqueles que levam para o lado da Kabbalah, enfim, que gostam de ver tudo numa mística, no judaísmo, enfim. Mas isso não nos interessa. O que de fato nos interessa é compreender melhor a estrutura desse grande evangelho para o entendermos melhor. E aqui, se você quiser printar, eu recomendo muitíssimo, porque esta é a estrutura do Evangelho de São Mateus, dos seus capítulos. É uma coisa incrível. Então, a primeira parte que eu chamei de introdução é o Evangelho da infância de Mateus, os capítulos 1 e 2. O Evangelho da infância de Mateus, que é bem diferente do Evangelho da infância de Lucas. A gente já vai fazer alguns comentários sobre isso. Depois nós temos na narrativa sobre a vinda do reino, que é a primeira grande narração e discurso de Jesus. Então nós temos a narrativa sobre a vinda do reino nos capítulos 3 e 4. Todas as narrativas, as 5 grandes narrativas, são como preparação para os 5 grandes sermões ou discursos de Jesus no Evangelho de São Mateus. Então, quando nós estamos analisando uma narrativa, nós já temos que ter em vista o sermão que nosso Senhor vai fazer. Ou seja, que essa narrativa está preparando o sermão, e esta narrativa vai estar dando base para o sermão, e o sermão vai estar fundamentado nesta narrativa que o prepara. Então nós temos o primeiro sermão, que é o chamado Sermão da Montanha, os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de São Mateus. Então, Evangelho da Infância, primeira parte. Primeira narrativa, Mateus 13 e 4. Primeiro sermão, Mateus 5 e 7. Sermão da Montanha. Aí nós temos a segunda grande narrativa, que é dos milagres de Jesus. Nós temos 10 milagres de Jesus nesses 2 capítulos 8 e 9, que é a segunda grande sessão do Evangelho de São Mateus. E no capítulo 10 nós temos o Sermão da Missão, ou Sermão Apostólico, de quando Jesus vai dar instruções para enviar os apóstolos em missão. Então, segunda grande narrativa, Mateus 8 e 9, segundo sermão, Mateus 10. Depois nós temos a terceira grande sessão narrativa, que é a narrativa do mistério do reino. Então, Jesus ele está no meio, praticamente o meio do Evangelho, nós estamos quase atingindo, e a questão do reino de Deus e de quem é Jesus vai ser muito questionada nesses capítulos. O grande questionamento vai vir na sessão posterior. Mas nós temos aqui, depois, como o sermão das parábolas de Jesus, que vão colocar o reino de uma forma bastante simples, mas ao mesmo tempo misteriosa. Essa é, então, a terceira narrativa e o terceiro sermão.
a quarta sessão narrativa e o quarto sermão, nós temos então a narrativa sobre a igreja, o mistério da igreja, e a palavra igreja é específica do Evangelho de São Mateus. E claro, o sermão sobre a igreja, o sermão eclesiológico, no capítulo 18. Então, a quarta grande narrativa, Mateus 14 a 17, e o quarto grande sermão, Mateus 18. Então, nós temos a última sessão narrativa, que é sobre o reino iminente, ou seja, Jesus já falou sobre o reino, já falou sobre a igreja, que é, por assim dizer, uma figura, uma manifestação do reino, e agora o reino que está vindo, que vai vir, que está logo às portas. Isso vai ser preparado por uma grande narração dos capítulos 19, 20, 21, 22 e 23 do Evangelho de São Mateus, então a maior sessão narrativa. E nós temos o chamado sermão escatológico, sermão do juízo, o sermão final de Jesus que ele faz em Jerusalém, nos capítulos 24 e 25 de São Mateus. E o Evangelho pascal, o Evangelho da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus, nos capítulos 26 a 28, concluindo então o Evangelho. Então vocês vejam que esquema lógico, simbólico, prático. 7 partes. A primeira e a última, o Evangelho da Infância, o Evangelho da Páscoa. No meio nós temos então um Pentateuco, por assim dizer, 5 grandes blocos. Cada um desses blocos possui 2 partes, uma parte narrativa e uma parte discursiva, um sermão. Isso forma então 10 partes. E juntando com a primeira sessão e a última sessão, nós temos então 12 partes. Então veja só que simbólico. 7, nós temos 7, 5, 10 e 12. Então, veja o grande simbolismo de tudo isso. Muito bem, então. Acho que ficou compreendido esse esquema narrativo, o esquema do Evangelho de São Mateus. E agora vamos fazer algumas considerações gerais sobre cada uma dessas partes, porque infelizmente nós não temos tempo de estudar ricamente e com a riqueza de detalhes e o tempo necessário cada um desses evangelhos, porque o caráter do curso é introdutório, apenas visa dar a vocês uns poucos, mas suficientes, ou pelo menos necessários instrumentos para que vocês possam seguir por conta própria na leitura dos evangelhos, no seu estudo, no seu aprofundamento sobre os evangelhos. Talvez isso seja para te preparar para um curso que você possa fazer depois, mais aprofundado sobre o assunto. Vale a pena, de fato, estudar a palavra de Deus. Como isso nos ajuda, como isso, de fato, nos torna pessoas melhores, como isso, de fato, é dar a sua vida por Jesus. Escolher a melhor parte. Bom, o Evangelho da Infância de Jesus em Mateus é uma narrativa teológica que visa contar as origens de Jesus a partir de uma perspectiva teológica fundamentada em um fundo histórico. Mas não se trata de capítulos iniciais de uma biografia, mas de uma reconstituição de fé do nascimento e infância de Jesus com propósitos teológicos. Então eu faço questão de repetir a palavra teológico 3 vezes para dizer que não é, então, uma biografia da infância de Jesus. Não são os capítulos iniciais de uma biografia que fala de uma infância. Não é um relato histórico científico sobre Jesus. Não visa descrever o que Jesus, o que houve, quais são os antecedentes estritos de Jesus e o que Jesus fez nos seus primeiros dias, meses ou anos de vida.
Não é o propósito do Evangelho de São Mateus e nem do Evangelho de São Lucas quando falam da infância de Jesus. Mas é uma narrativa teológica, ou seja, eles querem mostrar a origem divina, messiânica de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles querem dizer, querem mostrar que desde sempre, desde a sua origem, que a origem de Jesus é uma origem divina, é uma origem messiânica, é uma origem sobrenatural, é uma intervenção divina direta na história. E que não apenas Jesus vem nessa linha como alguém que caiu do céu do nada, que se descobriu Deus ou Messias, ou Deus e Messias, do nada, mas que ele veio a partir de uma origem, a partir de pessoas escolhidas e relacionadas diretamente com a sua missão divina, com a sua missão salvadora, messiânica. Né? Então, por isso que José e Maria têm, de fato, uma grande importância nos evangelhos da infância, porque eles, de fato, não são qualquer um. Eles são, de fato, pessoas escolhidas por Deus. E os acontecimentos iniciais de Jesus na sua vida, na sua infância, já mostram quem ele era e o que ele vai fazer. Então, uma reconstituição de fé da origem de Jesus, da sua infância, para que nós creiamos que Jesus é Deus, que Jesus é Messias, que Jesus é o Senhor, pois ele já manifestava isso desde a sua infância e ele nasceu, veio ao mundo para isso. E agora aqui o motivo pelo qual o Evangelho de São Mateus é o primeiro, por conta especialmente da genealogia de São Mateus. A genealogia de São Mateus é um texto incrível, não é só uma repetição de nomes, mas ao repetir, ao trazer nomes, ao elencar Jesus como filho de Abraão e filho de Davi, ao colocar cada uma das gerações, as 42 gerações, inclusive uma das gerações é colocada como a geração de Maria. Maria é a única mulher que dá descendência, porque a descendência no judaísmo é sempre masculina, mas Maria é colocada na linha genealógica de Jesus como uma descendente da qual ele recebe a descendência, como uma ascendente da qual ele recebe a descendência, o que é inédito para o judaísmo. E também Mateus inclui outras mulheres que nós talvez não colocaríamos, mas que elas estão lá porque mostram o plano salvífico de Deus ao longo de toda a história do Antigo Testamento, mostrando isso diretamente na sua teologia, na teologia de Mateus. Isso é fantástico. Então, Jesus é filho de Abraão e filho de Davi, ligando ele com a promessa do Messias, com a promessa do descendente de Davi, que iria sentar-se sobre o seu trono e reinar eternamente, e com o filho da promessa de Abraão, que daria a ele uma descendência tão numerosa quanto as areias da praia, quanto as estrelas do céu. E o restante do Evangelho da Infância, Jesus é colocado como um novo Moisés, que vai para o Egito, né, que sofre perseguição, e volta para Israel, recordando o êxodo. Então, ao longo de todo o Evangelho de São Mateus, existe uma comparação de Jesus como o novo Moisés. Além disso, José, o esposo de Maria, é tido como o justo, que descumpre a lei pela vida. Ele é o justo porque ele salva a vida de Maria e salva a vida de Jesus, não cumprindo à risca a lei, mas cumprindo à risca
a misericórdia, cumprindo à risca o plano de Deus que está além da lei. Então, nós vamos ter que ir rápido nessas questões, peço perdão mesmo, mas eu espero que pelo menos nos dê uma visão geral. Então, na primeira narrativa, né, nos capítulos 3 e 4, Jesus passa então pela preparação para o ministério com João Batista. Depois ocorre o batismo de Jesus, a tentação no deserto, e Jesus começa então a chamar os apóstolos e a pregar. E no primeiro sermão, nos capítulos 5 a 7, o Sermão da Montanha, Jesus é um novo Moisés que sobe ao monte e que dá a nova lei. E esta nova lei é a interpretação da antiga lei e uma atualização também da antiga lei contra a interpretação literal do farisaísmo. Ou seja, os fariseus interpretavam a lei à risca. Jesus interpreta a lei no espírito. Jesus leva a lei à perfeição. Ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Quem é que pode mudar a lei? Só Deus tem esse poder. Então, Jesus, ao dizer isso, não é apenas um novo grande legislador como Moisés, mas ele é o Senhor da lei, o Deus da lei. Por isso ele pode levar a lei ao seu cumprimento. Por isso ele pode dar o sentido verdadeiro da lei, pois ele é a lei. Pois ele é o legislador supremo, como o Pai o é. E ele leva a lei para cumprir a justiça de Deus e não a dos homens. Na segunda grande narrativa, nos capítulos 8 e 9, Jesus realiza 10 milagres para mostrar que o reino dos céus está a caminho. Então, no primeiro sermão, ele coloca quais são os valores do novo reino, com as bem-aventuranças, com uma interpretação dos mandamentos, enfim, o cisco, a trave, etc. Todas essas questões importantes. E agora Jesus mostra que, a partir dos valores deste reino, Jesus está preparando o reino, curando, salvando, libertando, mostrando que os olhos devem ser abertos, os ouvidos, as paralisias devem ser deixadas, os espíritos maus devem ser exorcizados, porque o reino está vindo. O reino primeiro é o próprio Jesus. E a manifestação de Jesus faz com que o mal seja combatido. E no segundo grande discurso de Jesus, no capítulo 10, Jesus traz a dimensão missionária do reino. Então, ele anima os cristãos na missão de testemunharem o evangelho. Ele dá instruções sobre como que nós devemos evangelizar. E o reino se manifesta nas palavras e obras de Jesus e na missão dos discípulos no mundo. Então, nós somos colaboradores da manifestação do reino dos céus, do reino de Jesus. Então nós temos na terceira narrativa, os versículos, capítulos 11 e 12, Jesus então se depara com as incompreensões e fala do mistério do reino. Então, só pegando aqui na Bíblia, para a gente ter uma clareza melhor disso aí. Então, primeiro aquela questão dos mensageiros de João Batista, que Jesus vai falar sobre João Batista, vai censurar as cidades que não creram em Jesus. Ele vai louvar os pequeninos por compreenderem os mistérios do reino, vai chamá-los para se aproximarem do seu coração. Depois a controvérsia sobre o sábado, a cura do homem de mão seca, depois Jesus expulsa os demônios. Ele fala então da árvore e dos frutos. Depois expulsa, fala do espírito maligno, enfim.
do sinal de Jonas, e termina falando da questão da mãe e dos irmãos. Então, a identidade de Jesus, quem é Jesus, tudo isso está sendo colocado em questionamento. Jesus não está sendo compreendido pelo povo, pelas lideranças, pelos apóstolos. Então, Jesus vai colocando estas incompreensões de lado, no sentido de que ele vai esclarecendo essas compreensões, falando do mistério do reino. E ao falar propriamente do reino de forma misteriosa, ele usa as parábolas, que não é um gênero exclusivo dele, mas vários rabis falavam em parábolas, mas ele fala do reino de forma misteriosa para atrair as pessoas, para que elas possam compreender na sua realidade, mas ao mesmo tempo quererem saber mais, aproximando-se de Jesus. Então ele entra em conflito com os sábios, os fariseus, porque o reino é o lugar dos pequeninos, daqueles que não se julgam sábios, mas daqueles que são humildes aos olhos de Deus. Só esses podem compreender o mistério do reino. Depois, nos capítulos 14 a 17, nós temos o mistério, então, a narrativa, melhor dizendo, da igreja. Jesus vai falar da igreja, da sua comunidade, que é o reino dos céus. E no sermão eclesiológico, no quarto discurso de Jesus, ele vai falar da igreja como o lugar de perdão, como o lugar de oração e de fraternidade. É nessa narrativa, nesse conjunto narrativo, que nós temos a confissão de Pedro, que nós temos os 70 vezes 7, que nós temos a questão da cananeia, da mulher que disse para Jesus que até os cachorrinhos comem da migalha dos seus donos. Nós temos a transfiguração de Jesus e nós temos também a multiplicação dos pães. Então aqui nós temos a igreja como o lugar do pão, como lugar do perdão, como lugar da oração, como lugar do amor entre os irmãos, enfim. Nós temos o reino sendo realizado na igreja, como se realiza e vai se realizando nos nossos dias até a realização plena. E quando Jesus vai falar da realização plena do reino dos céus, que é iminente, ou seja, que está cada vez mais próxima, nos capítulos 19 a 23, que é na quinta narrativa, Jesus, então, nos capítulos 24 e 25, vai falar do Apocalipse, da escatologia, do juízo final, das últimas coisas, dos novíssimos. Ele vai, então, falar daquelas obras de misericórdia, tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, como coisas importantes. Aqui, nesta parte da quinta narrativa, nós já estamos com Jesus em Jerusalém. Então, Jesus já está para completar a sua missão, já está encerrando o seu ministério, está próximo à Páscoa. E tanto esta narrativa quanto este discurso mostram que o reino dos céus é para todos, mas é preciso crer em Jesus e praticar a justiça para com o próximo, para tomar parte do reino final. E na última parte do Evangelho, que é o Evangelho pascal, na Páscoa, os fariseus têm um grande peso nos acontecimentos e se recusam a crer em Jesus, mas em seu lugar devem crer os gentios, pela missão da igreja. E que, no final, Jesus termina o Evangelho dizendo: eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então, Jesus está sempre conosco. Os fariseus, então, são o oposto dos cristãos. Eles são o anti-reino. Eles são aqueles que não aceitam as palavras de Jesus, não creem em Jesus, não creem nos seus sinais, não creem nele, estão fora da comunidade e acabam até mesmo levando Jesus à sua paixão, à sua morte. Mas, mesmo quando Jesus ressuscita, eles se recusam a crer, mas quem crê no lugar deles são os gentios, são os povos a quem Jesus envia para batizar e para ensinar todas as coisas. Bom, como eu havia prometido, para encerrarmos, vamos então comentar
uma passagem do Evangelho de São Mateus que vai estar também nos outros evangelhos canônicos. Para não prolongar muito o nosso estudo, eu escolhi então uma passagem mais simples, que no caso é acerca de Jesus com relação aos vendilhões do templo. Então, como que esta passagem é refletida no Evangelho de São Mateus, no entendimento de São Mateus? E esta mesma passagem nós refletiremos em Marcos e em Lucas. Bom, naquele tempo, Mateus 21, Mateus capítulo 21, desculpem, os versículos 12 a 17. Naquele tempo, Jesus entrou no pátio do templo e expulsou todos os que compravam e vendiam naquele lugar. Derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro e as cadeiras dos que vendiam pombas e lhes disse: nas Escrituras Sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: a minha casa será chamada a casa de oração, mas vocês a transformaram no esconderijo de ladrões. Cegos e coxos iam encontrar Jesus no templo e ele os curava. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ficavam zangados quando viram as coisas maravilhosas que ele fazia e ouviram as crianças gritando no pátio do templo: Hosana ao filho de Davi! E eles disseram a Jesus: você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: claro que sim. Será que vocês nunca leram a passagem das Escrituras Sagradas que diz: Deus ensinou as crianças e as criancinhas a oferecerem o louvor perfeito? Então Jesus os deixou, saiu da cidade, foi para o povoado de Betânia e passou a noite ali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs. Veja como esta passagem é interessante. Nós temos basicamente uma estrutura que vai ser comum aos sinóticos e a João. Logo depois da entrada de Jesus em Jerusalém, que no caso dos sinóticos vai ser no final do ministério de Jesus, no caso de João vai ser na primeira Páscoa de Jesus, na sua primeira vez no templo. O que é comum aos quatro é que Jesus entrou no templo e saiu então condenando, derrubou as mesas daqueles que estavam transformando o templo num lugar de comércio. Havia de fato uma questão de comércio no templo que era uma coisa ilícita. Né? Flávio Josefo vai dizer que um pombo, um boi, voltava diversas vezes, de que muitas vezes o animal não era sacrificado, ele era comprado, mas não era sacrificado, e que ele era várias vezes revendido, e que os saduceus, né, que eram a casta dos sacerdotes, tinham todo o controle sobre o processo, todo o processo, desde criação, manutenção, transporte, sacrifício, troca de moeda, enfim. Eles dominavam tudo. Então eles exploravam a população. Aquilo de fato não era uma forma justa de se louvar a Deus. Claro que até hoje em dia a igreja nos oferece produtos para a evangelização, enfim, mas isso é com o objetivo de sustentar a evangelização da igreja e não para construir fortunas, extorquir o povo, usar a fé do povo para comprar as coisas. Isto é o que Jesus condena. Fazer da casa de Deus uma fonte de comércio. Isso é que Jesus condenou e continua a condenar. E em São Mateus, diferentemente dos outros evangelistas, há um apelo, aliás, muito maior à questão das Sagradas Escrituras. Então, Jesus está a todo tempo cumprindo uma profecia, está a todo tempo agindo segundo aquilo que um profeta anunciou, um salmo, em relação direta com a lei. Então, isso é muito específico da teologia de Mateus, uma relação direta entre Jesus
e a Escritura, que vai ser um pouco menor nos demais evangelhos, mas que vai ser muito presente em Lucas e em João, por exemplo. E há uma parte aqui que só Mateus possui, que é essa questão do louvor das crianças. Nos outros evangelhos não é tão acentuado o fato de que Jesus fez os seus milagres, curas, durante o tempo em que esteve no templo. Isso ele vai aumentar de Marcos, que ele coloca como a sua fonte, que é a fonte dele, nesta parte. Em Lucas, esse trecho é bem menor. E em São João, há outras implicações que nós veremos depois. Mas, especialmente, ocorre que as crianças estão louvando a Jesus. As crianças estão dizendo Hosana ao filho de Davi. E os mestres da lei dizem, olha o que o povo está dizendo, vocês não vão repreendê-lo, o que é isso? Mas Jesus disse, olha, vocês nunca leram, na boca das crianças o Senhor tirou o perfeito louvor? Vocês nunca viram isso na Escritura? Aqui, ó, Salmo 8, capítulo 2, segundo a Septuaginta. Então, Jesus está numa relação direta com as Sagradas Escrituras, dizendo que, enquanto os fariseus, sábios, doutores da lei, escribas, mestres, não compreendem que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, as criancinhas pequenas, louvam a Jesus, reconhecem-no como o Filho de Davi, como Messias. Aí nós voltamos lá no capítulo 11, lá quando Jesus diz, olha só, ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tens mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondestes dos sábios e dos instruídos. Sim, ó Pai, tu tiveste o prazer em fazer isso. Então, Jesus aqui no Evangelho de São Mateus se dirige especialmente aos pequenos. Ele não quer saber dos grandes, dos mestres, dos sábios, porque ele veio para os que estão doentes e não para aqueles que estão sãos. Ele não veio só para os judeus, mas veio também para os cachorrinhos. Mas veio também para os gentios. E ele manda que o evangelho seja pregado a toda criatura, a todas as nações, porque não só os judeus têm direito, mas também os gentios. Especialmente os pequenos são aqueles a quem aprouve ao Pai revelar-se por meio do seu Filho Jesus Cristo. Então ele é aquele que combate o farisaísmo, o culto vazio, mas ao mesmo tempo se deixa louvar e se revela aos pequenos e aos humildes, pois estes são a semelhança de Jesus, manso e humildes de coração. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, como nas bem-aventuranças. Então veja como um trechinho pequeno, simples, mostra a profundidade da teologia de São Mateus. Uma releitura do Antigo Testamento, tendo em vista a questão do reino, nas suas mais diversas faces e etapas e manifestações, e tendo em vista a boa nova de Jesus sendo revelada aos pequenos enquanto os grandes a desprezam e não a compreendem. Jesus, interpretando a lei, fazendo valer a justiça de Deus ao invés da justiça distorcida dos homens. Com isso, então, eu espero ter cumprido meu propósito de apresentar em linhas gerais aspectos estruturais e teológicos do Evangelho de São Mateus e tendo feito um comentário, ainda que simples e breve, dessa passagem de Mateus 21, 12 a 19, espero ter cumprido aquilo que me propus a fazer e me coloco à disposição de cada um de vocês para quaisquer dúvidas, para maiores esclarecimentos sobre este Evangelho ou sobre qualquer um dos outros livros sagrados que nós vimos anteriormente no Antigo Testamento. E conto imensamente com a colaboração de todos vocês. Por isso peço encarecidamente que curtam, comentem,
compartilhem este vídeo, enviem nos grupos de WhatsApp, nos grupos da sua paróquia, para os seus amigos, assistam às outras aulas, se inscrevam no canal aqui do Tiago, Católicos de Verdade, ativem as notificações para vocês entrarem em contato com os ricos conteúdos que ele possui, não só os meus, mas mais ricos também são as homilias, a oração do terço, a parte jornalística do canal, enfim, tantas coisas boas. Vamos dar tempo às coisas de Jesus, às coisas da igreja. Vamos tomar a melhor parte que não nos será tirada. E que na próxima aula estejamos todos aqui animados com a graça de Deus para estudarmos e compreendermos melhor o Evangelho segundo São Marcos. Vamos pedir à Santa Mãe de Deus para que nos faça guardar todas essas palavras no nosso coração, para que nós, à luz do Evangelho de São Mateus, possamos compreender melhor o nosso Senhor Jesus Cristo, na nossa leitura da Bíblia, na nossa oração, no nosso dia a dia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, São José e São Jerônimo, rogai por nós. Muito bem, agradeço a todos vocês pela participação, pelo empenho, pela paciência. E espero todos vocês na próxima terça-feira, se Deus assim quiser. Rezem por mim, pela minha perseverança, e eu rezarei então por todos vocês. Fiquem todos com Deus, e paz e bem a todos. Estivemos reunidos e permaneceremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Conto com a participação e a colaboração de todos vocês, sempre à disposição. Deus abençoe, paz e bem. Até a próxima semana, se Deus o quiser.